Boa noite. Eu tenho certeza que eu não abracei a todos, mas até o fim de contas vou abraçar a todos. Quem está aqui hoje à noite pela primeira vez? Pode se colocar em pé, por favor? Isso. Vocês poderiam falar o nome de vocês? E de onde? Rodrigo e Maria Isabel de Americana. Elise também. Edith. Isso. Obrigado. Vocês podem se assentar. Ele tem alguém que eu não conheço direito. Mateus, conheço algum lugar. O nome é estranho. Tamires, né, Tuba? Gente, tranquilo. Você percebeu, né? Butantan. Vamos ver se melhora a coisa. Fala o seu nome, Clécio. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Isso, agora aqui da frente. Júnior e Camila de Nova Trento, Santa Catarina. Nova Trento. Clarice, Daniel Clarice de Nova Trento, Santa Catarina. Muito bom, obrigado. Legal, é Beatriz Lara. Pular? Agora fala você dela, Daniel. Ela que fala, né? Ela falou. Daniel de Nova Trento. Minha esposa, Clarice de Nova Trento. Obrigado, Daniel. George Beatriz Florianópolis. Muito bom. Brasília. Marco? Ali atrás? Muito bom. Pessoal de Piracicaba, todo mundo aqui deles. Eu dou graças a Deus por você estar aqui pela primeira vez com a gente. E tem um pessoalzinho aí que eu queria destacar, que são aquelas pessoas que estão conosco hoje, que estão hoje diretamente envolvidos com missões transculturais, que é o jogo. Cadê o jogo? Onde está o jogo? Jogo? Que mora na Bélgica. Agora, de onde ele é? Quem sabe? Ele nasceu na Caatinga, em Jiquié, perdido na Bélgica. É o Maurício, cadê o Maurício? Maurício, filho meu e filha Nini. A gente conhece o padre lá em casa. Cadê a Abigail? Está onde, Abigail? Se você não vai contar, você vê o que é. Abigail está em Paulinha. Está em Vila Velha. Pois é. Obrigado, Igor.
E também, eu não sei se tem mais alguém envolvido diretamente, mas tem também aqui um casalzinho que está sendo preparado para ir para Moçambique. Se Deus quiser, no ano que vem. Deison, Isa. Coisa linda, não? Não, ele realmente é bonito. Tem um bom gosto. Isso. E também estão aqui hoje Geilson e Alcione. Cadê Alcione? Foi jantar. Está jantando lá, chegou agora há pouco. Ah, não, está lá. Jantou, rapaz. Fica de pé, Geilson. Eles estão saindo daqui do encontro para Moçambique. Tá? Deus queira que esse encontro aqui esvazie de pessoas que vão para as nações. E amanhã à noite nós vamos ter um tempo assim muito missionário, de testemunho, ouvir o que Deus está fazendo e nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. Uma coisa que eu achei muito interessante na oração de Horácio é que a gente entendesse o que Deus está fazendo para a gente participar do que Deus está fazendo. Não ficar nem alheio, nem contra o que Deus está fazendo. Meus queridos, nós estamos vivendo, como diria o nosso amigo Daniel, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Não é verdade? Tempos difíceis. Quem consegue discernir esse tempo que está vivendo? Quem consegue entender esse tempo que a gente está vivendo? A pergunta que eu me faço é: qual é a esperança que nós temos no meio deste mundo perverso? Qual é a nossa esperança? O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos vendo? É um tempo que desafia tanto a nossa esperança como a nossa fé. Verdade? É um tempo que nos desafia muito. O homem, ele chegou a um ponto de desesperança, de desespero, de beco sem fim, de um caminho ao abismo, chegou a um ponto de desalento total. Desalento total. Você pergunta às pessoas, elas estão entrando em drogas, em experiências complicadas, porque realmente não tem uma expectativa com relação ao futuro. A maldade e o ódio presentes na humanidade hoje são a manifestação desse desespero de uma vida sem horizonte. O fato é que não há luz no fim do túnel. Não há. Não há em termos mundiais, não há em termos de Brasil, não há uma luz no fim do túnel. E nós? E a igreja? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa expectativa? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. Capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 da Carta aos Colossenses. E lembrando de coisa antiga, então, nós vamos ler responsivamente. Tá bem? Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão o seguinte. Tá? Eu lerei os pares, os irmãos lerão, eu lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que serão convosco, graça e paz a todos. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, no amor que tens para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Chegou até nós o momento em que todo mundo estávamos tentando perceber a palavra de nós,
conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o nosso amor de Cristo. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que texto! Que texto! Que texto fantástico! A maior parte das cartas de Paulo tratam de 3 pontos fundamentais na vida do cristão. Tratam de fé, de amor e de esperança. A maior parte das cartas de Paulo fala desses 3 pontos. E em algumas cartas você percebe que parece que há um movimento da fé que gera esperança. Mas nesse texto aqui, me parece, eu posso estar errado, mas me parece que a esperança gera fé. Que há uma esperança reservada no céu que gera fé no nosso coração.
Eu estava me preparando e confesso a vocês que eu não queria pregar nesse encontro em razão de algumas coisas no meu coração. Eu não queria pregar. E nós havíamos convidado um irmão que é um americano que mora no Chile, companheiro de ministério de Christian, e nós estávamos definindo como seria o programa, e a nossa disposição seria que o nome dele é Gerald Killing, que ele ministrasse o tempo todo. Eu escutei uma palavra dele sobre a paternidade de Deus, fiquei muito encantado com a palavra. Eu falei, esse encontro eu vou sentar e escutar. Mas quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida e 3 companheiros como eu tenho, a gente não consegue ficar quieto, né? E eu estava orando esse tempo, estudando o texto de Colossenses, desde mês de maio. Eu estou estudando essa carta, lendo, tentando decorar, copiando. E eu vi que essa carta, ela trabalha muito com a questão da esperança. Ela tem 3 versículos que falam de esperança, e vocês viram os 3 aí, nós lemos os 3 versículos. E eu pensava, Deus, o que pode representar um quadro de total desesperança, um quadro de fim das coisas, um quadro que demonstra assim um total desespero e total desamparo da humanidade. E eu achei que eu deveria trazer para vocês um quadro que me impactou muito. E eu queria mostrar esse quadro para vocês. Cadê? Você pode mostrar? Pode ficar de pé se você quiser. Não há nada, absolutamente nada. Pode deixar esse por último. Não há nada que traga uma percepção de total desespero como as pessoas. Uma vida que, sem ter sido vivida, acabou. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Para mim, esse quadro é a amostra do que acontece no mundo. Eu não parei de chorar desde que vi isso. Eu estava analisando essa foto. Essa foto, se você perceber, aqui tem um homem. Esse homem da sua esquerda está com o braço cruzado. Não há o que fazer. E o segundo está se afastando. Também não há o que fazer. Essa é a situação do mundo. Eu não sei se essa foto vai ganhar o prêmio de melhor foto do ano. Espero que não. Com todo o coração, espero que não. Porque isso não é foto que possa produzir o prêmio, mas é uma foto que deve produzir uma profunda reflexão. Profunda reflexão. Eu sei que os anjos das crianças assistem diante de Deus de noite. E os anjos de Arão
Deus demais. Obrigado, querido. Eu creio que nós estamos numa situação como a que está escrito em Romanos 4,18. Nós somos um povo que crê contra a esperança. Nós somos esse povo que crê contra a esperança. Quando a gente olha ao redor e não vê nada em que a gente possa se agarrar, possa se apegar, as expectativas caindo, as esperanças sumindo, e a gente precisa olhar para o alto. Ali está a nossa âncora, ali está o nosso lugar seguro, ali está o lugar do nosso refúgio. Amém. O Senhor nos oferece esse lugar. O Senhor fala que nós obtivemos acesso ao Pai através de Cristo, e é nele, na sua graça, é que estamos firmes. É nessa graça que nós nos gloriamos em Jesus Cristo. Essa carta, ela me inspira esperança. Ela injeta esperança no meu coração. Mas não é uma esperança que me deixa ocioso. Não é uma esperança que me deixa passivo. E essa carta de Paulo mostra como ele se afadigava, como ele trabalhava, por causa da esperança reservada para nós nos céus. Eu gostaria de ler com vocês novamente esse capítulo. E eu estava pensando em algumas coisas, queridos, e eu não vou pregar essa noite. Eu quero somente repartir com vocês alguns pensamentos do meu coração que eu acho que Deus me deu na leitura dessa carta. Essa carta foi escrita de um tempo sem esperança, de um lugar sem esperança. Essa carta foi escrita por um homem que tinha alguma esperança de sair daquele lugar onde ele estava, e seguramente não saiu. E num lugar onde normalmente não há esperança. Ele escreveu essa carta de uma prisão. É muito interessante. Tem gente que parece marciano. Paulo era um desses. Vivia fora do mundo, vivia fora da chamada realidade e vivia num outro nível. Enquanto nós orávamos aqui no começo, eu entendi de Deus que Deus vai nesse encontro nos levar a um novo patamar na nossa vida. A cada um de nós aqui. Deus está nos convidando a subir mais um degrau. Nenhum de nós vai sair daqui desse encontro como nós chegamos. Nenhum de nós. Deus nos convida a subir com Ele. Ela foi escrita como resposta de Paulo a uma notícia que Epáfras lhe trouxera, de que ali em Colossos havia muitos gnósticos, homens que entendiam que pelo muito conhecimento poderiam chegar à salvação, e muita discussão, muita coisa fútil, muita coisa vã, muita coisa que não produzia santidade, muita coisa que não produzia limpeza. E Paulo resolve então escrever essa carta aos Colossenses. E como disseram os meus companheiros de julgo, ao invés de Paulo combater o gnosticismo, ele levantou a Cristo. Ele exaltou a Cristo. Ele pôs Cristo no trono e encheu o coração daqueles irmãos fiéis. Ele não focou no erro, ele não focou no falso, ele não focou no vazio, focou no pleno, focou no Senhor Jesus Cristo. E isso deu aos Colossenses uma visão, amados, que faz sair do marasmo, faz sair da ociosidade, com o coração cheio de esperança. Eles passaram a ser um povo frutífero. Se você quiser anotar, eu só trouxe para vocês uma pequena divisão da carta, do versículo 1
do capítulo 1 até o versículo 12, você vai ouvir Paulo falando de toda a sabedoria e entendimento. Do versículo 13 até o versículo 29, você vai ouvir Paulo falar de toda a plenitude que é em Cristo Jesus. Isso não enche teu coração, não? Somente menciona isso, já me dá um ânimo fantástico. 13 ao 29. Do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 19, fala de um Cristo no qual estão todos os tesouros. Você está caçando tesouro? Eu vou lhe dar um mapa. Cristo Jesus. Ali você vai achar todo o tesouro. No capítulo 2, versículo 20 até o 3, versículo 11, Paulo nos convoca e nos desafia a buscar as coisas lá do alto. Depois do versículo 12 do capítulo 3, estou falando rápido? Ou vocês estão escutando devagar? Eu vou voltar do começo, tá bom? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Ok. Capítulo 1, versículo 1 ao 12. Fala de toda sabedoria e entendimento. Esse livro, ele é um livro assim de coisas absolutas. Preste atenção nisso quando você for ler. Coisas absolutas. É um livro assim das plenitudes. Do versículo 13 até o versículo 29, fala de toda a plenitude em Jesus Cristo. Toda a plenitude. Se você me pedir para explicar isso, eu não sei explicar não. Eu estou só citando, não sei explicar não, tá? Eu vou ter um tempinho com o Senhor para entender isso aqui na eternidade. Aí eu vou ter tempo para entender esse negócio aqui, mas eu acho que vou precisar assim, de várias eternidades para compreender esse negócio. Capítulo 2, do verso 1 até o versículo 19, fala de todos os tesouros ocultos no Senhor Jesus Cristo. Do versículo 20 até o capítulo 3, versículo 11, ou seja, 2:20 ao 3:11, Paulo nos desafia a buscar as coisas lá do alto. Está dando para acompanhar agora? É que hoje eu estou quebrantado, viu? Capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 1, Paulo nos exorta a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus. É claro que você compreende que aqui não está falando de uma fórmula, aqui está falando da natureza. Fazer tudo na natureza de Cristo. E no 4, do versículo 2 até o final, o versículo 18, Paulo traz a bênção da graça de Deus sobre a vida dos cristãos, dos colossenses e de nós também. Então essa é uma divisão possível dessa carta. Você pode fazer outras divisões. Ao meu ver, os dois pontos fortes desta carta é a exaltação da pessoa de Jesus Cristo acima de tudo, de todos, e a esperança que sustenta a nossa vida diante dos ataques e tribulações que enfrentamos. Ao meu ver, Paulo enfoca esses dois pontos muito fortemente. A exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo
e a esperança que enche o nosso coração e faz a gente frutífero e ativo na obra de Deus. A esperança, ela é o nosso fundamento. O fundamento da esperança, ela é a plenitude da divindade manifestada em Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Esse é o alicerce da esperança. É a plenitude da divindade manifestada em Jesus Cristo. A nossa esperança não é baseada em alguma coisa sem fundamento. A nossa esperança é baseada em Jesus Cristo, que é todo poderoso, em quem habita toda a divindade, toda a plenitude de Deus. Então você pode descansar. Você pode descansar. Amém? Amém. Aleluia. Ah, como isso traz descanso ao coração da gente. O que sustenta a vida da gente no dia a dia é a revelação da pessoa de Jesus Cristo em nós. Isso é o que sustenta diariamente a nossa vida. É você saber que Cristo está em você. Paulo chama isso de a esperança da glória. Entendemos a glória? Entendemos a glória? Às vezes eu escuto pessoas assim, o culto foi cheio de glória. É um negócio assim, pictórico, fogos de artifício, luzes brilhando, azeite na mão. O que é a glória? Vamos ver se Paulo fala alguma coisa para nós. A obra da esperança em nós, a obra da esperança, porque a esperança opera em nós, opera fé e amor para com todos os santos. Quem opera em nós é a esperança reservada nos céus. Ela opera em nós fé e amor para com todos os santos. Amor esse manifestado pelo serviço, pelo cuidado, pela atenção, pelo carinho, pelo suporte, mas também manifestado, como está no capítulo 4, uma vida ordenada e reta diante de Deus. A esperança não só nos leva a servir as pessoas, mas nos leva também a ter uma vida ordenada. Maridos amando as esposas, esposas amando aos maridos, filhos criados na obediência ao Senhor. Interessante o que a esperança faz. Esperança não é algo etéreo, algo abstrato, mas é o poder manifestado de Deus que nos leva a olhar para os bens futuros, como está escrito em Hebreus, porque o nosso Jesus Cristo é o sacerdote dos bens futuros. Essa é uma versão. Outra versão fala dos bens realizados. Eu dizia para os irmãos que depende do lugar que você está vendo, porque você pode olhar de lá para cá e você já vê a coisa feita. Você olhando daqui para lá é bem futuro, e Deus te dá a oportunidade para ver dos dois jeitos. Se você estiver sentado com Cristo Jesus na região celestial, você vê os bens realizados. Mas se você vive um pouco aqui nessa terra, você tem esperança que há bens futuros para nós. E eu não creio que Paulo está falando de mansões e ruas de ouro. Eu acho que ele está falando muito mais que isso. No capítulo 1, versículo 1, Paulo fala da sua consciência de delegação. Ele sabia quem o havia enviado. Ele não sai sozinho, ele não se envia, ele não toma a decisão de fazer as coisas, mas ele sempre tinha essa noção que ele era um apóstolo do Senhor. E quando ele fala de apóstolo do Senhor, ele não está falando de uma hierarquia,
Ele não estava falando de uma posição que ele tinha sobre a igreja, mas ele deixava claro que ele havia sido enviado, que Deus o havia mandado, que ele era alguém que havia recebido uma delegação do Senhor. E para quem ele escreve? Aos santos irmãos fiéis que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. No versículo 3, Paulo, ele diz que ele orava por eles. E o interessante, você vai perceber que Paulo não havia ido ainda em Colossos. Ele orava por pessoas que ele não conhecia na carne, mas ele já as via no Espírito. Isso revela assim a grande consciência que Paulo tinha da igreja. Orar por gente que você não conhece, você precisa ter a revelação da igreja. E Paulo tinha. Paulo sabia o que ele estava fazendo. E no versículo 5, então, versículo 4, ele diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa. Aí está. A causa é a esperança que vos está reservada nos céus. Oh, amados, há uma esperança reservada para nós nos céus. Aleluia. Se você me perguntar como são os céus, eu não sei explicar, porque a Bíblia fala muito pouco de como será essa dimensão. Fala muito pouco, mas uma coisa eu sei, que há em Deus esperança reservada para nós. Uma boa parte da nossa crença em céu vem da ideia de Olimpo dos gregos. Que Deus nos ajude a tirar da nossa cabeça essa mentalidade grega de Olimpo. Deus tire da nossa mente isso. Basta que nós entendamos que dentro de Jesus é céu. Dentro de Jesus é céu. Isso é o céu. Amém? E nele está reservada. E essa esperança, mas chegou até nós pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho trouxe para nós a verdade da esperança, que produz fé e amor. No versículo 6, ele diz que esse Evangelho, através dos Colossenses, alcançou o mundo conhecido por causa daquilo que a esperança produziu. Então, de novo, eu quero lhe dizer que não é uma esperança que nos deixa inativos, mas uma esperança que nos move como um combustível, como a própria força de Deus, que não nos deixa parados. Paulo fala de que esse povo aprendeu de Epáfras, e foi Epáfras, portanto, que levou o Evangelho àquele povo, e aquele povo recebeu o Evangelho. No versículo 9, Paulo, ele não cessa de orar, é isso que ele diz, e pedir que eles fossem cheios do conhecimento da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. São 12 coisas que Paulo pede na oração. Não sei se você contou os pedidos de Paulo. O primeiro pedido é que eles fossem cheios do conhecimento da vontade do Senhor. Cheio do conhecimento. Eu faço minha essa oração de Paulo, mas a princípio oro por mim, viu? Desculpa. Eu quero ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Ele pede, segundo item da oração, que fossem cheios de toda sabedoria. De toda sabedoria. Terceiro, ele pede que os colossenses fossem cheios de todo entendimento espiritual. Quarto, ele pede que os colossenses andassem de modo digno do Senhor. Ele pede que esse andar fosse agradável a Deus, que Deus se agradasse disso. Ele pede que os colossenses fossem frutíferos em toda boa obra. Eles pedem que os colossenses crescessem no conhecimento do Senhor. Interessante que ele pede que fossem cheios
e pede que eles crescessem. Eu não sei como é que é isso, já está cheio? Mas eu entendi, amados, que cheio na medida que eles estavam. E na medida que eles dessem mais espaço, viria da paz de Deus mais conhecimento. Ele ora para que os colossenses fossem revestidos com toda a fortaleza. Ele pede que os colossenses fossem confirmados, não somente fortalecidos, mas confirmados na fortaleza, segundo a glória do poder. Então parece que glória não é só alguma manifestação de luzes. Parece que a glória é alguma coisa poderosa que transforma a vida da gente. Parece que a glória é mais do que muito barulho, muita música. Parece que a glória tem um poder que nós ainda não conhecemos. Mas Paulo também ora que eles tivessem toda paciência, ou toda perseverança, segundo a sua versão, que eles fossem cheios de longanimidade e que eles tivessem alegria. Aí está, amados. Ao invés de Paulo combater a má doutrina, Paulo ora por um povo, para que esse povo tivesse um novo comportamento no meio de um mundo sem esperança. Como luzeiros no meio de um mundo tenebroso. No versículo 11, um versículo extremamente poderoso, ele fala que eles deveriam ser corroborados ou confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. A palavra poder fala de um poder destruidor e devastador que controlado muda todas as coisas. Quando o Senhor fala do poder do Espírito Santo, está falando de dinamite. O que a dinamite faz? Então eu chego à conclusão que quem falou que recebeu o poder de Deus e não foi destruído, não recebeu o poder de Deus, ele deu um traque. Mas não foi o poder de Deus. O poder de Deus, antes de mais nada, destrói a nossa mentalidade. O poder de Deus destrói o que nós somos para construir o que o Senhor é. Se o seu coração não explodiu quando o Senhor Jesus entrou com o poder do Espírito Santo, certamente você precisa revisar o Evangelho que você recebeu. Ele fala da força, da glória, que fala de uma habilidade total da força ou da majestade real que pertence a Ele como supremo governador. É o poder da majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade. Isso é pouco? É isso que esse texto quer dizer. Ele fala da paciência ou perseverança, que é uma estabilidade, uma constância, uma tolerância, que é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade na fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então Paulo estava pregando a um povo que estava em tribulação. E eu creio que esse texto hoje para nós, que essa palavra para nós hoje, não me refiro a hoje o dia, mas hoje o tempo, é a palavra que nós precisamos. Nosso coração sendo fortalecido. Ele fala de longanimidade, que é um temperamento que não sucumbe facilmente sob o sofrimento. Fala do autodomínio, que não retalia apressadamente o erro. Uma pessoa que não se vinga. Fala de longanimidade. E ele dá graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O fato é que Deus nos qualificou para participarmos da herança de Jesus Cristo junto com os santos na luz. Amém. Você podia? Ele qualificou você.
Ah, então ele me fez bom? Você não entendeu. Ele te deu o bilhete de entrada sem você merecer. Ele deixou no testamento que a herança de Jesus Cristo é para você. É para mim. Não está falando de merecimento. Está falando de uma qualificação, de uma imputação. Deus imputou em nós a qualificação para que nós fôssemos feitos participantes da herança dos santos na luz. Eu estava conversando com meu amigo Adilson. Eu dizia para ele: Adilson, tem versículos na Bíblia que são, desculpa aqui, tá? Parecem mais verdadeiros que outros. Um deles é o versículo que fala que Deus me tirou do monturo e me fez acertar entre príncipes. Amados, essa é a consciência que eu tenho. Sentar com vocês, vir aqui à frente, é o mendigo na frente de príncipes. Foi obra minha? Não, Deus me qualificou. Deus me qualificou. Deus pagou minha história. E Deus me pôs dentro da igreja. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Foi isso que Carlos perguntou. Foi Carlos? Não, foi antes da semana. Perguntou se você lembrava o dia. Ah, como eu lembro. Dia 3 de abril de 69, meia-noite. Ah, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu só me lembro de minha oração, de uma frase que eu fiz. Falei: Senhor, eu não aguento mais. Caí de joelhos. E o peso que estava sobre mim, Ele tirou. E me transportou. Naquele momento, naquela hora, aquele monte deixou de ser um lugar físico e passou a ser o lugar do trono de Deus. E o Espírito Santo veio sobre mim. E tudo, absolutamente tudo se fez novo. Fui transportado. Mudamos de rei. Mudamos de rei. Mudamos de nação. Mudamos de relacionamentos. Mudamos de bandeira. Mudamos de passaporte. Amém? Nele temos a redenção pelo seu sangue. Sabe, amados, um dia meu Jesus subiu diante de Deus com o sangue imaculado nas suas mãos, entrou no Santo dos Santos diante do Pai e apresentou o sangue. Meu Pai, é suficiente. Esse sangue basta, Pai, para salvar Jamil, salvar outros. E o Pai falou: é totalmente suficiente. Aleluia. Aleluia. O sangue foi aceito. Por isso, não mais sangue de touros, não mais sangue de bodes, mas o sangue do Cordeiro verdadeiro. O sacerdote que não precisava sacrificar nada por si, porque ele era totalmente puro. Sangue bendito, sangue bendito, cruz bendita, maravilhosa cruz, bendita cruz, que partiu o corpo de Cristo, e por ele eu entrei e cheguei no lugar santo, onde eu estou. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. O que se pode ver de Deus, Jesus mostrou aqui na terra. Quando ele fala para o seu discípulo: você me pede para mostrar o Pai? Tanto tempo estou com você, mas
Aquilo ali, amados, não é a força de expressão, não é algo simbólico. Deus mudou para a terra. Amém. Amém. Deus mudou para a terra. E veio morar conosco. Aleluia. O Verbo se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. Glória como da unigênita. Glória do unigênito de Deus. Glória a Deus. Deus veio a essa terra. Eu sei que pedir para explicar, por favor, não faz isso não, que eu não vou conseguir explicar como é que Deus entra no ventre de uma mocinha e nasce e habita aqui. Qual a profundidade da riqueza, tanto da ciência como da sabedoria de Deus? Quem o compreendeu? Quem compreendeu os caminhos do Senhor? Quem deu a ele para que pudesse tomar de novo? Porque dele, por ele e para ele seria eternamente. Jesus, amado, é o centro de todas as coisas. Ele é o sustentador de todo o equilíbrio do universo. A origem de todo domínio e autoridade. A fonte de toda a força e poder. A suprema majestade. A riqueza total. A luz absoluta. A glória suprema, com a qual o homem poderia imaginar, sem contudo dimensionar. Ele é o lugar pelo qual ansiamos, sem saber pelo que ansiamos. Você já não levantou de manhã com saudade do Senhor? Ele cria isso em nós. Ele cria isso em nós. Ele é antes de todas as coisas. E absolutamente todas as coisas subsistem nele e por ele. Ele é o Criador e sustentador de todas as leis da física. Na realidade, as leis de física são leis espirituais que o homem pôs nomes nelas. De toda a lei natural do universo. Desde o morrer da menor semente, de seu germinar e da milagrosa transformação em uma nova planta, para iniciar o ciclo da vida. Irani, ele é a base de toda a perfeição da matemática. Irani diz que matemática e música são restos de Deus que ficaram aqui na terra. Pois ele é o criador da matemática. A música nasceu nele. As cores saíram da sua mente perfeita. O sorriso da criança revela a sua face bondosa. As flores manifestam a sua extrema meticulosidade e carinho pelo homem. Eu estava vendo uma das minhas orquídeas lá em casa. Eu pensava, menos que Deus não faria isso. Se fosse um pouquinho menos que Deus, não conseguiria fazer aquilo. Só de Deus para cima. Como não tem nada mais acima, só Deus. Aleluia. Analisa as flores. Só Deus tem todo o tempo na mão. Pode parar, fazer uma flor.
autores de um livro que li, eles terminam cada capítulo do livro com a seguinte frase: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Para ser ateu, tem que ter muita fé. Deus é tão simples. Olhar para a flor e dizer: meu Pai fez isso para a alegria dos homens, para a nossa alegria. Ele é a base de toda a ética que deve reger os relacionamentos daqueles que não conhecem a Deus, e o amor que motiva e regulamenta o relacionamento dos filhos de Deus. E quando não tem amor, serve a ética. Ele nos traslada da fria ética humana para o poderoso e apaixonado amor, que nos faz capazes de gastarmos a nossa vida uns pelos outros até a morte. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele resolveu se completar na sua amada igreja, sua preciosa esposa. Ele rompeu a barreira da sepultura, abrindo o caminho e tornando possível a ressurreição de todo aquele que se escondeu nele pelo batismo. Por sua vitória, recebeu o direito de ser o primeiro, o príncipe dos anjos e dos homens, Senhor das nações, Rei eterno, sobre toda potestade e domínio. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Deus do Pai, por causa de Cristo, ganhou morada entre os homens e manifestou sua glória no meio deles em toda a plenitude que o homem podia suportar. E ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A notícia boa é que Deus se agradou moer a Jesus por nossa causa. Essa é a boa notícia. A vós também, que eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Quando Jesus sobe diante do Pai, quando Deus aceita o sacrifício, Jesus expõe ao ridículo o nosso acusador e o envergonha eternamente. A cédula que era contra nós, Ele a cravou na cruz, e já não há nem uma condenação para aqueles que estão dentro de Jesus Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 21 fala do antes e agora. Antes, inimigos. Agora, reconciliados. Há um antes e há um agora. Agora no tempo eterno, mas agora, queridos, hoje à noite, nós podemos dizer: fomos reconciliados e estamos reconciliados. Estamos reconciliados no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele nos apresentar santos e irrepreensíveis. Por sua carne partida, no véu rasgado na cruz, e diante de Deus, através dele, a porta eterna, fomos introduzidos na presença do Pai, não para uma mera entrevista, mas para estar para sempre com Ele na glória de sua majestade. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura Aleluia. que há debaixo do céu, e do qual eu chamei. Foi feito ministro. Oba! Interessante, né? A gente está falando tanto de acabar com os ministérios, e Deus está inventando mais ministérios, né? Quantos ministérios? De novo, Paulo nos chama a andar na esperança do Evangelho, que é o sustento do discípulo do Senhor. Fundamentados, ou seja, fixados no alicerce, firmados e arraigados, alicerçados no alicerce cavado na rocha, estabelecidos com respeito à fundação na qual todos os crentes estão. E agora nós somos firmes e constantes na obra do Senhor. E por isso tudo, eu me regozijo agora no que padeço por vós. Regozijo no que padeço. Que interessante. Eu me alegro. Eu faço festa no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo se regozija no padecimento, pois sabe qual é o resultado do seu trabalho. Por causa da esperança nos bens futuros, Paulo se afadiga e padece, tendo certeza daquilo que é o resultado do seu trabalho. Ele sabia que todo trabalho no Senhor não era em vão, da qual estou feito ministro da igreja, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo era consciente que o seu ministério foi uma concessão da parte de Deus, produto da vontade do Senhor, que lhe dava a possibilidade de cumprir a palavra do Senhor, anunciando-a aos homens. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós. Aponta para o lado aí. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma esperança que não é externa. Nós temos uma esperança que está dentro de nós, que nos move. O mistério que esteve oculto dos antigos em todas as gerações. E aqui nesse texto Paulo faz uma referência à pregação dos gnósticos, que falava de anjos, que falava de coisas como essas. E Paulo diz que estava oculto para eles. Eles falavam de coisas que não compreendiam. Agora foi manifestado a nós num privilégio imensurável, que nos responsabiliza a anunciar a todos os homens, em todos os lugares, a extrema riqueza de Deus para conosco, que é a esperança no meio de um mundo sem esperança. Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem completo, pleno, perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O trabalho de Paulo era motivado e alimentado por sua compreensão da revelação do que era a esperança para o ser humano destituído da glória de Deus. A profunda revelação que ele tinha lhe motivava na mesma proporção a uma entrega total. Quanto maior for a nossa revelação no mistério de Cristo, maior será a nossa dedicação ao serviço dos homens. Isso significa que quanto mais compreendermos o mistério de Cristo, mais nos consagraremos a servir ao Senhor da igreja e a resgatar aos que estão indo para a perdição.
Ele tinha compreensão de que o poder de Deus produzia eficácia em seu trabalho em favor dos irmãos. O que Paulo fala é que ele vivia angústias de parto até que Cristo fosse formado na vida dos colossenses. Eu quero deixar esses pensamentos com vocês. Gostaria de deixar o Senhor trabalhar no coração de cada um de nós. Será que a gente pode adorar a Deus? Será que a gente pode adorar a Deus pela esperança que nos está reservada nos céus? Por favor, adora o Senhor. Adora o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela esperança que renova o nosso ânimo, pela esperança que levanta o abatido, pela esperança que fortalece as nossas mãos, pela esperança que fortalece os nossos joelhos, pela esperança que nos faz crer no invisível, pela esperança, Pai, que nos faz caminhar quando todos estão parando, pela esperança que nos faz olhar para o alto e ver o que o mundo não vê. Obrigado pela esperança, Senhor Deus, que nos dá uma nova perspectiva da vida e enche-nos de fé e enche-nos, Pai, de ânimo para o trabalho, para te servir, Senhor. Eu louvo o teu nome, Pai. Bendigo o teu nome, Senhor, pela palavra do Senhor, pela palavra bendita. Eu quero agradecer a Ti, Pai, pela vida de Paulo. Esse homem, Pai, que o Senhor usou para marcar tantas gerações. O Senhor o qualificou e o Senhor usou suas mãos e sua boca para trazer para nós mistérios tão tremendos. Senhor, nós queremos, Pai, talvez não na mesma medida de Paulo, mas também ser usados por Ti, Senhor, para trazer esperança a esse mundo desesperado. Ajuda-nos nisso, Pai. Nós queremos, Pai, ao sair desse encontro, nós queremos sair daqui renovados na Tua esperança. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E já semana, será que a gente podia cantar um cântico que nós estávamos conversando?